Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa na visão espírita. Vamos começar falando de Moisés. Moisés, a mãe dele era Termutes, que teve um relacionamento com um homem do povo. Ela era irmã do faraó e ela engravidou. E não podia ter essa criança por não ter uma linhagem de reis. Então ela combinou com a escrava dela que ela ia botar ele no cestinho, soltar ele no rio, e a escrava apanhava como se fosse uma criança que eles acharam que ela criaria o próprio filho. Mas ela não contou para ele. Mas mais tarde, a gente sabe que as pessoas falam, né? Então a escrava contou para o menino o que tinha acontecido, que o pai dele era um escultor hebreu e pobre e não pôde ficar com a mãe dele. Por isso que aconteceu tudo isso, como eu já falei no início. Ele crescendo dentro do palácio e sabendo que ele era filho da princesa, ele começa a observar as coisas. E um dia, ele andando pela rua, ele percebeu que um escravo hebreu tinha apanhado do capataz e ele, irritado com aquela história, acabou batendo no capataz e matando o capataz. Então, ele teve que fugir dali para não ser preso também, porque era escondido que ele era filho da princesa e ninguém sabia. Moisés então foge para o Midian e se torna cuidador de ovelhas na casa de uma pessoa chamada Sepra. E com ela ele se casou, teve filhos. Mais tarde ele volta para o Egito para salvar o povo hebreu. Segundo ele, Deus o mandou voltar. Mas o faraó não queria libertar o povo hebreu. Moisés então começou a fazer vários milagres, né? Ele transformou o bastão em uma cobra e depois fez vice-versa da história. Voltou o bastão para o que era. Depois ele fez outra praga no Egito. Ele transformou toda a água em sangue. Porque o faraó, a cada praga que ele jogava sobre o Egito, o faraó prometia que ia libertar os escravos, mas não libertava, era mentira. Então ele fez a segunda praga, que foi a praga das rãs. A cidade ficou infestada de praga, de rãs. A terceira praga foi os mosquitos. A quarta praga, as moscas. A quinta praga, a mortandade do gado. A sexta praga, o corpo em ferida das pessoas. A sétima praga, a tempestade. Tempestade fortíssima. Oitava praga, os gafanhotos. A nona praga foi as trevas e a morte dos primogênitos. Então, toda a casa, o primeiro filho da família morreria. E isso aconteceu. Eu não sei dizer como, né? Naquela época eu não sei dizer, mas é o que conta a história psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a Bíblia também conta essas histórias. Com essa última praga, com a morte do primogênito, que morreu o filho do faraó, ele concordou em libertar os hebreus. E Moisés pegou o povo e saiu, andando, andando, andando. Aí dizem que o Mar Vermelho abriu, mas a gente sabe que não é. É aquele ciclo que acontece onde o mar se afasta e você pode passar. A gente vê muito isso na televisão. O mar não se abriu, não foi milagre que ele fez, foi uma coisa da natureza. E nisso que eles estão atravessando o mar volta para o lugar e mata muitos soldados. E ele ficou 40 anos no deserto com esse povo. Dizem, a Bíblia diz, e o livro também conta, que caiu maná do céu para alimentar o povo, que ele era muito perseguido. E Moisés percebeu que o povo não queria obedecer às leis, aqueles 10 mandamentos que ele fez lá no alto do monte. Enquanto ele estava no alto do monte, recebendo os 10 mandamentos, o povo cá embaixo fez um bezerro de ouro. E assim a Bíblia explica a Páscoa, porque Moisés desencarnou no alto do morro. Segundo a explicação do povo, essa coisa toda que aconteceu, o maná, essas coisas, comemora a libertação do povo hebreu que estava preso no Egito com o faraó. Eles dizem que é isso. Mas, segundo Haroldo Dutra, a celebração atual da Páscoa não guarda nenhuma relação com o sentido real e genuíno. A celebração judaica foi o momento em que o povo foi libertado da escravidão do Egito, como nós falamos. A Páscoa é um universo de religiosidade. É um mundo religioso com símbolos e metáforas. E nós sabemos que na doutrina espírita não existe nem rituais,
nem símbolos, nem metáforas. Religiosidade é um sentimento, é uma experiência pessoal de cada um. Cada um tem o seu entendimento, tem o seu tempo de entender as coisas, tem a sua fé. Com a experiência que cada criatura tem com Deus, com a vida, como ela experimenta Deus, como ela experimenta a si mesmo diante da vida e diante de Deus. É uma experiência subjetiva. Por isso mesmo, a religiosidade usa da linguagem dos símbolos, porque existem pessoas que ainda necessitam desses símbolos. Jesus falava e ensinava por parábolas. O povo hebreu que estava escravizado já entendeu tudo que Moisés veio e libertou, mas eles continuavam ainda com aqueles símbolos. Do verbo pular em hebraico, quer dizer pensar, vem da Páscoa, pulo de dar a casa marcada com o sangue do cordeiro, marcada em cruz na porta das casas, para que o primogênito não morresse. Eles, antes de comemorar a Páscoa, eles cultivavam um cordeirinho dentro de casa, convivendo com as crianças, com todo mundo. Na sexta-feira, sacrificava-se esse cordeirinho e, com o sangue do cordeirinho, fazia uma cruz na porta das casas. Onde estivesse esse sinal em cruz, com o sangue do animal, não haveria ali a mortandade, não haveria a matança das crianças. Mas a Páscoa a gente sabe que tem a ver com a experiência espiritual. E Haroldo diz também que é uma desilusão. Naquele sentimento de se perder um cordeirinho que foi criado com as crianças, que conviveu ali, esse luto, esse sentimento de tristeza. E a gente lembra também que Jesus conviveu 3 anos com os discípulos. Ele almoçava, jantava, dormia, ele curou a sogra de Pedro, conviveu diariamente. Tanto que ele, quando estava perto da sua desencarnação, que ele reuniu os 12 apóstolos na véspera da Páscoa, ele disse: Vocês não vão me perder. Estou despedindo de vocês. Vou deixar o mundo corpóreo e volto para o mundo espiritual. Vocês vão experimentar uma tristeza imensa, uma profunda dor, mas não vos chamo de servos, mas de amigos. Eu vos amei com o sentimento mais puro. Eu os amei tanto que a você, Pedro, que me negou, continuo amando, que vai me negar, né? Eu continuarei amando. Amei tanto você, Judas, que você vai me trair, e mesmo sabendo, eu não te expulso. Eu continuo comendo na mesa com vocês. Eu te perdoo. Prometo que do mundo espiritual estarei junto com vocês para ampará-los. Estarei comandando a expansão do cristianismo. A crise da morte é um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. Toda vez que vocês se sentirem falta do meu amor, disse Jesus, da minha presença, da minha amizade, vocês irão se reunir e celebrar a Páscoa, em memória do meu amor, da minha amizade, da minha dedicação, em memória da libertação de que eu sou o mensageiro. Jesus veio libertar o homem da escravidão, da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, quer dizer Mitzrayim, estreiteza, prisão da matéria. Os sentidos físicos são estreitos, nos aprisionam. Libertar o povo do Egito, para nós espíritas, é nos libertar das coisas materiais, nos libertar da matéria. A mensagem de Jesus é libertadora, é um amor incondicional. Jesus recomenda: unam-se, celebrem a Páscoa. Celebrem o amor, a minha dedicação à imortalidade da alma, à vida da imortal que é a vida espiritual. Mas, infelizmente, nós transformamos a Páscoa em ovinhos coloridos de chocolate, coelhinhos, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência espiritual que a Páscoa propõe, que é a experiência com Deus, a experiência religiosa da solidão, de amar e se sentir amado, não importa a circunstância ou a religião. É o seu encontro com Deus, é um momento de reflexão. Para Jesus, a Páscoa é um perdão, é o amor. Ele exemplificou com as palavras para Pedro, para Judas. Repartiu a ceia com todos, amando-os e perdoando-os, porque ele não condena o pecado, o pecador. Ele não condena o pecador, mas sim o pecado.
Então, no domingo de Ramos, o que aconteceu no domingo de Ramos? Foi quando Jesus entrou na cidade, mandou que fosse lá, trouxesse a jumenta que tinha tido um filhotinho, que ele entraria na cidade montado no jumento. Então, eles jogaram as capas para que o jumentinho passasse, com Jesus montado no jumentinho, e ali eles tiraram galhos e foram colocando no caminho. Por isso que simboliza o domingo de Ramos. A mensagem do Papa Francisco, dita há alguns anos, é essa: comam o que quiserem na Páscoa. O sacrifício não está no estômago, mas sim no coração. Ele abstém-se de comer carne, mas não falam com os seus irmãos ou com os familiares. Não vão visitar os pais ou pedem-lhes atendê-los. Não partilham a comida com os necessitados. Proíbem os filhos de verem o pai ou a mãe, os avós de verem os netos. Criticam a vida dos outros. Espancam a mulher, maltratam as pessoas. Comam um bom churrasco ou um guisado de carne que não vai fazer de você uma pessoa melhor, assim como também um filé de peixe não vai fazer de você um santo. Melhor procurarmos ter um relacionamento mais profundo com Deus através de um tratamento melhor para com o próximo. Sejamos menos soberbos e mais humildes de coração. Porque a gente sabe que a Páscoa é marcada 45 dias depois do Carnaval. Não é uma data fixa da desencarnação de Jesus. Nos livros que eu já li, nos romances que eu já li, eles dizem que Jesus desencarnou no dia 14 de abril. Mas cada ano é comemorado numa data. Então nós temos que respeitar, nós temos que ficar contritos, entender a situação e conversar com Deus nesse momento que o mundo todo está unido, refletindo e analisando as situações. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma Páscoa tranquila e feliz. Obrigado por me ouvirem. Que assim seja.